Oi, turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce. Eu vim aqui hoje para que possamos fazer a correção do quinto ano, lições de casa de 1 até a 5. Então, para você assistir esse vídeo, você já tem que ter feito as atividades. Se você não fez, vai lá, tenta fazer, se esforça. Porém, se você já fez, agora é o momento da correção, tá bom? A professora vai mostrar a apostila com todos os resultados, já que nós estamos trabalhando a correção de todas as atividades. Tudo bem? Vamos lá. Pronto, agora vocês estão observando aí, lição de casa 1, a página é a 157. Então, começa com alguns problemas matemáticos. Isso é uma revisão. Então, vamos lá, tá bom? Devagar, para tentar entender o passo a passo. Aqui na questão A, pede assim, as 3 parcelas de uma adição são. Então, são 3 parcelas de uma adição. O dobro de 1.750, que podemos observar que é 3.500, já que eu tenho que multiplicar por 2, é o dobro. 80 dezenas, uma dezena é 10. 80 dezenas, 800. E 13 centenas e 9 dezenas. Então, a gente consegue chegar em 1.390. A soma das 3 parcelas, 5.690. Se você chegou a esse resultado, mesmo por outras formas, você acertou. Na questão B, nós temos que uma vitrine de loja de eletrodomésticos havia um cartaz com a seguinte oferta. Nós temos um refrigerador por 2.450. Desse valor, ele teve um desconto e foi para 2.120. As condições de pagamento eram R$ 220 de entrada e o restante em 5 prestações iguais e sem juros. Aí pergunta qual é o desconto oferecido pela loja. Bem, eu pego o valor real, inicial e total, 2.450, e subtraio com o valor que agora é oferecido ao cliente, 2.120. Consigo, subtraindo esses valores, 330. Esse será o valor, então, de desconto. Para a página 158, o próximo exercício pergunta qual o valor de cada prestação. Aí é simples, eu pego o valor que ele vai pagar já com desconto, né? 2.120, faço a subtração por 220, que foi o valor de entrada, chego a 1.900. Então, eu estou retirando o valor da entrada do valor que eu vou pagar no real total. Depois que eu cheguei a 1.900, eu tenho que dividir por 5, porque as prestações estão em 5 vezes sem juros. Fazendo essa divisão, eu chego ao resultado de 380. Na C da página 158, aqui ela é uma questão individual. Agora é sua vez. Elabore uma situação que terá que ser resolvida por 2 operações matemáticas. Você percebeu que no problema da letra B, para chegar ao resultado final, nós tivemos também que fazer 2 operações. Então, aqui é o momento de você criar o seu problema, que tem que ser resolvido com 2 operações matemáticas. Tudo bem? Esta questão é uma questão individual. E a professora fará a correção em sala de aula. Para a próxima lição de casa, nós estamos aí na página 159, lição de casa 2. Voltamos a falar de Gauss. Aí a primeira questão é, qual é a soma dos números naturais de 1 a 10? Gauss provavelmente teve o seguinte pensamento, somar o primeiro e o último, o segundo com o último e assim por diante. Assim como nós fazíamos na soma de Gauss, somando o que está no início e somando o que está no fim. Sendo assim, nós temos que completar os quadradinhos. Ora, 1 mais 10 é 11, 2 mais 9, 11. E assim por diante, nós temos que somar as extremidades. Então, teremos 3 mais 8 é igual a 11, 4 mais 7 é igual a 11, 5 mais 6 é igual a 11. Seguindo o raciocínio de Gauss, qual é a soma dos números de 1 até 10? Bom, chegamos ao primeiro número, que é 11. Lembra que nós temos que multiplicar pela metade do total? Então, temos que pegar 11 e multiplicar por 5. Se você chegou a 55, está correto. Embaixo está assim, agora calcule a soma de Gauss, né, de 11 a 20.
É aquela mesma coisa que a professora explicou para vocês em sala de aula. Primeiro, devemos somar as extremidades. Chegamos a 31. Depois, temos que o quê? Dividir pela metade dos números que nós somamos lá em cima. Nós somamos de 11 até 20, ou seja, temos 10 números. A metade de 10 é 5. Então, devemos multiplicar no fim da conta 31 vezes 5. O resultado, 155. Repare que eu estou multiplicando com a metade. Metade de quê, professora? De 11 a 20, quantos números eu tenho? São 10 números. Por isso que eu multiplico por 5, porque eu estou multiplicando pela metade. O último exercício da lição de casa 2 é a pergunta da soma de Gauss de 1 até 20. Bom, somando as extremidades, 1 mais 20, 2 mais 19 e assim por diante, chegamos a 21. Multiplicando pela metade, nós vamos chegar a 210. 210. Tudo bem? Vamos para a próxima página, 160, lição de casa 3. Aqui, a professora vai ser mais rápida, porque são desafios matemáticos ligados a problemas, que vocês já estão acostumados. No resultado número 1, nós temos aí um desafio com peso, né? E no final, a pergunta é: qual a dupla de pescadores poderá atravessar o rio com esse barco, respeitando a capacidade? O barco suporta, no máximo, 150 quilos. Nós observamos que somente João e Pedro, com 50 e 75 quilos, conseguirá atravessar com o barco, porque o valor total que eles têm em peso é 125. Para isso, você tem que somar 50 mais 75. Na questão 2, pergunta que número que eu devo adicionar a 15 para obter o quádruplo de 16. Para isso, primeiro eu tenho que saber qual é o quádruplo de 16. É multiplicar 16 vezes 4. O resultado, 64. Depois, eu tenho que subtrair 64 menos 15, porque a operação inversa da soma é a subtração. Eu consigo, então, chegar ao número 49. Então, devemos saber que se nós adicionarmos 49 a 15, nós obtemos, então, o resultado. Por fim, então, aqui dessa página 60, nós temos a soma de dois números que é igual a 24. O menor deles é exatamente a metade do maior. Quais são esses números? Bom, os números são 8 e 16, porque o 8 é a metade de 16. Somados, eles chegam a 24. Na próxima página 161, nós temos que desenhar a próxima formação utilizando as estratégias. Bom, nós estamos percebendo que para a próxima formação, sempre estamos aumentando uma linha e uma coluna. Observem, sempre aumentamos uma linha e uma coluna. Sua resposta deve conter 4 quadradinhos na horizontal e 4 quadradinhos na vertical. Somando no total, 24 quadradinhos. Na última questão do exercício 3, nós temos que utilizar o banco de informações a seguir, escolhendo o que achar necessário e escrever uma situação, um problema. Então, vocês devem fazer o quê? Utilizar esse banco de informações. Comprou, prestação, gastou. Utilizar esses números, 1.890, à vista, desconto, e escrever um problema aqui nas linhas pontilhadas. Do lado, nós temos que fazer o espaço para cálculos. Você deve fazer a resolução do seu problema. Para a lição 4, página 162, nós vamos continuar com situações problemas. E aqui também eu vou me adiantar, já que são problemas fáceis, onde envolve contas que vocês já sabem. Na primeira, nós temos a pergunta de quantos pontos fez Cláudio. Para isso, você deve subtrair 9.598 por 6.410. Se você chegou ao resultado 3.188, você está certo. No segundo, nós temos a questão do supermercado, onde se comprou 72 ovos. E pergunta quantas dúzias de ovos eu comprei. Se uma dúzia é 12 e eu comprei 72 ovos, você deve dividir 72 por 12 para saber que você deve ter comprado 6 dúzias. Por fim,
na página 162, você deve descobrir qual é o número que deve estar escrito no espaço em branco. Se você chegou ao 78, você está certo. A regra consistia em somar 2 na primeira flecha, 4 na segunda, 6 na terceira, 8 na quarta e assim por diante. Então, na linha pontilhada, escreva a regra utilizada e complete aí o espaço em aberto para chegar ao resultado. Terminando a lição de casa 4, na página 163, temos que continuar a sequência. Primeiro aqui eu tenho uma bolinha, depois ela aumenta para 3 e assim por diante. Tá? Nós percebemos que se nós considerarmos os números de bolinha e a sequência, nós podemos observar que ela é finita, tá bom? No entanto, se nós pensarmos em que nós podemos sempre acrescentar as bolinhas, as sequências passam a ser consideradas infinitas. Então, aqui nessa última questão da página, se você colocou finita ou infinita, fique tranquilo, a professora Joyce vai aceitar as duas respostas. Tudo bem? Lembrando que os desenhos ficarão dessa forma. Perceba que é como se fosse empilhar copos. Temos sempre que construir uma base sólida para ir crescendo aqui, então, as bolinhas uma em cima da outra. Vamos chegar fazendo 3 sequências assim. Se você fez somente duas, tudo bem. Duas sequências que eu digo, é a primeira e a segunda figura. Não precisava necessariamente das 3. Tá bom? Eu vou entender se você pôs somente 2. Para finalizarmos a lição de casa 5, nós temos aí vários palitinhos. Esse primeiro, esse segundo que aumentou e assim por diante, tá? Nós temos uma sequência onde está aumentando os palitinhos. A pergunta se a sequência é finita ou infinita. Como na questão 4, se você pôs que é finita ou infinita, vou considerar o seu raciocínio lógico. Fique tranquilo. Tá bom? E aí fala que a sequência de números que pode ser representadas é finita ou infinita. Aqui diz que ela é infinita, tudo bem? Porém, se você pôs finita, eu vou entender o seu raciocínio, porque você está vendo que a última figura se encerra. Então, eu vou entender também, tá bom? Então, das duas formas que você colocar, está tudo bem. E explique a sua estratégia para a formação da sequência solicitada. É aqui que eu quero que você preencha com cuidado. Eu quero que você diga como é que você sabe qual é a próxima sequência. Nossa aqui informação diz que se você aumentar cada sequência uma linha e uma coluna de palitos, está tudo certo. Então, aqui fique sossegado, explique da forma que você entendeu. Tudo bem? Então, agora, turminha, percebemos que nós encerramos a nossa correção. Eu espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, é só procurar a professora na sala de aula, tudo bem? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!